Ele vai contar a sua história. Vocês já viram os vídeos que nós projetamos aqui? E nós vamos pedir agora, Deus, fale ao nosso coração. Pastor Alexandre, vem cá, pastor. Vem orar pelo pastor Arlen. Pastor Alexandre, irmãos, é o diretor executivo da nossa associação. Está aqui representando todas as igrejas batistas do nosso ABC. E ele vai orar agora pelo pastor Arlen. Graça e paz, irmãos. Deus, muito obrigado, Pai, por 55 anos de existência desta igreja, Deus. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque são 55 anos, ó Deus, representando o seu reino nessa cidade, ó Deus. Louvado seja Deus por isso. Aqui está o seu servo, ó Deus, pastor Arlen, que eu sei que lá na eternidade já foi escolhido pelo Senhor para nos trazer a sua palavra, a sua mensagem nesse dia. Que o Senhor fale conosco poderosamente, ó Deus, e que os nossos corações estejam abertos à sua palavra, porque o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, disse que a tua palavra, ó Pai, é a verdade. Então que os nossos corações estejam abertos para receber a mensagem de Deus através do seu servo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Não saia do seu lugar, não saia, não se mova, tá? Não impeça que as pessoas ouçam o que Deus tem para falar nessa noite. Deus abençoe. Amém, pastor Lamarck. Muito obrigado. Me sinto honrado pelo convite. Boa noite a todos. Graça e paz. Eu ia dizer que estou só metade, porque minha mulher foi em Sorocaba. A gente mora em São Paulo, mas ela ficou presa ali perto de Barueri no trânsito, e se eu esperasse mais, não ia chegar a tempo aqui. Eu cheguei de Manaus bem cedinho, então nós nos desencontramos. Mas aí uma vozinha disse no meu coração, que é muita pretensão minha dizer que eu sou a metade. E eu fiquei conversando com essa vozinha, dizendo, e eu sou o quê? Então ela disse, você é um caco. O resto da peça está em casa. Então vocês não vão conseguir ver a peça, porque ela é a peça. Laila é muito especial na minha vida, e ela é a mulher do meu segundo casamento, foi a mulher do meu primeiro casamento. Sou casado com ela 2 vezes, e entre um casamento e outro são 9 anos de divórcio, 8 anos e 7 meses. Não é 1 ano, não são 2 anos, nem 3 anos, quase 9 anos divorciados. E eu não morava num bairro, ela em outro, numa cidade, ela em outra, não. Nunca nos falamos mais, nunca nos vemos mais, fui dado como morto, e quase 9 anos depois, Deus nos junta, nos restaura, nos casa, salva os nossos filhos, nos assenta à mesma mesa da comunhão com Ele, para a glória do nome de Jesus. Tem jeito ou não tem, irmãos? Com Jesus tem. Eu costumo dizer que muito mais que às vezes colocar pé onde não tem pé, olho onde não tem olho, é colocar pai onde não tem pai, marido onde não tem marido, família onde não tem família. Esse é o milagre que esse mundo hoje precisa assistir. Do lado da nossa casa, na frente da nossa casa, vizinho à nossa casa, ele precisa saber que existe um Deus nessa terra através das nossas vidas, para a glória dele. Qualquer área da minha vida que você olhar, que você... Aliás, eu não sei se alguém se lembra, não balança a cabeça não, porque isso tem tanto tempo que vai denunciar a sua idade. Mas meu pai comprava um jornal e tinha uma página chamada Passatempo. Mas tem tempo isso, irmãos. E tinha um dos passatempos que eu gostava demais, que você ficava ligando os números e no final aparecia uma gravura. Lembra, pastor Lamarck? É bem antigo isso. Então eu ficava na expectativa, apareceu o quê? Uma baleia, um trem, um carro, um automóvel. Então qualquer área da minha vida pessoal, meu ministério, minha vida, minha paternidade, meu casamento, qualquer área que você ligar os pontos, você vai ver a graça, o amor de Jesus. Meu pastor esteve pregando aqui domingo, não foi? Pastor Paulo Eduardo, da Primeira Igreja Batista de São Paulo, sou pastor de missões lá. Eu era mendigo na porta da igreja por quase 9 anos também. Por muitos anos eu dormi na calçada daquela igreja, na lateral daquela igreja. Barba grande, cabelo grande, usuário de crack, morador da Cracolândia, debaixo de uma carroça, muitas vezes doente, ficava ali dias, às vezes, buscando um pouco de abrigo daquele inferno que é a Cracolândia, a igreja próxima ali, na região da Boca do Lixo. Então, muitos dos irmãos
passavam por mim e alguns me davam esmola, moeda, outros me davam folheto. A irmã Irani, do 6º andar, que é do artesanato, às vezes levava para mim papelão, esses materiais recicláveis para mim poder vender e tal. E de vez em quando eu acordava, eu me lembro que algumas vezes eu acordei num domingo assim, pela manhã, depois de dias jogado na calçada, estava quase morrendo, pesando 49 quilos, eu peso 90 quilos, e muito doente. Aí eu me lembro assim que eu abri os olhos, porque ouvindo o coral, domingo de manhã, cantando o coral da PIB. Aí eu pensava, morri. Mas aí eu ficava animado, estou no céu, porque no inferno não pode ter uma música bonita dessa de jeito nenhum. Muitas vezes eu acordei com aquele coral lá na porta. Essa mesma igreja que assistiu o meu opróbrio, o lixo, a miséria da minha vida, foi a igreja que me acolheu, que me deu oportunidade de reciclar a teologia, de convocar um concílio, me consagrar pastor. E às vezes quando eu estou lá pregando, estou na escala de pregação, que eu olho os irmãos embaixo, alguns eu reconheço da calçada. Deus é poderoso. Tem jeito ou não tem, irmãos? Tem jeito. Mas poderia passar a noite aqui falando de detalhes para vocês. Durante a mensagem, eu vou ser rápido, eu prometo. Eu vou pensar algumas coisas para tentar dar um sentido e editar um pouquinho. Nós temos um filme que conta a nossa vida. Eu tenho um trailer de 2 minutos dele. Eu não sei se o Lamarquinho lá conseguiu colocar. Conseguiu? Homem de Deus. Pode soltar, abre a trilha e pode soltar para a gente. São só 2 minutos. É um trailer. Eu não sei se o senhor passou o trailer aqui. Do nosso DVD, não? Do filme, não, né? Vamos ver. Penso que, se não conheci o inferno, cheguei bem próximo. Mas estou de volta à vida. Eu sobrevivi porque encontrei algo mais forte que o crack. Então eu me senti como uma locomotiva, rebocando os vagões, que eram os meus filhos e a minha esposa, precipício abaixo. Eu disse, vão morrer comigo. Como eu sabia que era crack, que era uma droga terminal, violenta, eu já esperava a morte, eu já esperava um final trágico. A ausência de um pai pesou muito para mim, muito mesmo. Quando você deita à noite, você pensa no que poderia ser a sua família sem esse caos, você se sente sabotado pela vida. Como me tornei um desses zumbis do crack? Como troquei paletós por farrapos, perfumes caros por fumaça de cachimbo? Como troquei uma aconchegante cama por um papelão? Nós somos parceiros, nós somos de verdade. Mas eu sempre tinha essa voz que dizia, agora é para sempre, acredita, você precisa acreditar. Mas o sentimento que eu tive quando ele voltou foi de completa. Agora somos uma família completa. Agora ele voltou. Eu sou Arlen Mafra e passei 7 anos da minha vida morando na Cracolândia. Pronto, obrigado. Obrigado, irmãos. Queridos, abram suas Bíblias comigo no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Muito obrigado pelo convite. Tenho a honra de estar no dia do bolo. Né? Tem bolo, irmãos? Tem bolo? Amém. Lá ela pediu para levar um pedaço para ela. Mais um para os meus filhos, meus netos. Separa metade do bolo para mim, por favor, viu? Salmos 37, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará. Em outras traduções, e o mais, e tudo Ele fará. Não muda a ideia do texto. Então fica assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Graças te dou, Senhor, por me trazer aqui hoje. Sou uma boca à tua disposição essa noite. Peço que a tua palavra cumpra o propósito, os objetivos para o qual ela será pregada agora. E me ajude com teu Espírito Santo, conforme prometido na tua palavra, que tu nos concederia o que dizer, em nome de Jesus. Queridos, isso
hoje é o aniversário da igreja e o presente vem através de um conselho de Davi. Atravessou milhares de anos para chegar nesse dia de aniversário. Davi então olha para mim e para você e diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Eu podia chamar a sua atenção e dizer: considere isso, considere o que ele está dizendo, porque olha o cartel, o currículo, o portfólio desse homem, né? Tão cedo, vencendo um dos maiores guerreiros da sua época, Golias, logo depois se alistando no exército, se tornou oficial muito cedo, terceiro homem mais importante da sua nação em pouco tempo, né? O rei Saul, Abner, o comandante das forças, depois Davi, era um homem influente, nunca perdeu uma guerra. Em alguns anos já estava sendo coroado sobre a metade da sua nação como rei, e acho que 20, 30 anos aproximado assim. Não sou muito teólogo. Aliás, no meu concílio eu diz: olha, eu não vim aqui para ser teólogo, eu vim aqui para ser pastor. Então, 20, 30 anos depois, ele já era rei sobre toda a sua nação. Nunca perdeu uma guerra. A Bíblia diz que ele morreu rico, famoso e farto de dias. E esse rico, essa riqueza, não é a vaidade da moeda. Porque um rei que tinha muitas riquezas, era um rei que tinha vencido muitas guerras, porque o seu tesouro vinha dos despojos de outro rei. Famoso, conhecido e farto de dias, cansado de viver. Ele é um currículo, irmãos. Mas não foi por isso que eu escolhi esse conselho. Escolhi o conselho desse homem para nós hoje, porque a caminhada e a jornada de Davi é muito parecida com a minha e com a sua. A família dele é parecida com a nossa. O comportamento dele é parecido com o nosso. Os limites, as fraquezas, é muito parecido com as nossas. Cansou de dormir amado, acordar odiado. Dormir rei, acordar fugitivo. Enfrentou todo tipo de injustiça, levante na sua própria casa. Deficiência, limites morais, problema de comportamento, erros. Mas a sua história não encerrou nos eventos. A sua história não ficou pelo caminho. A sua história não acabou nesses problemas. Deus, com a sua caneta, colocou o último ponto na história de Davi. Foi por isso que eu escolhi o conselho dele. Se a história de Davi tivesse encerrado em alguns momentos, você não ia deixá-lo namorar sua filha, eu tenho certeza. Se você for um pai zeloso, você não ia, não. Se a história de Davi tivesse encerrado em alguns momentos da sua vida, você não convidaria para comer na sua casa, eu tenho certeza. Depois de algumas atitudes dele. Mas o fato é que ele viveu a sua história e cumpriu a sua trajetória com Deus até o fim. E não terminou na calçada da vergonha, na praça da desgraça ou da miséria. É por isso que eu escolhi isso. E ele diz para mim e para você: entrega o teu caminho. O que é caminho, irmãos? Caminho é tudo que dá acesso. Para me voltar para casa, eu preciso pegar o carro, pegar as ruas, a estrada. Eu tenho uma caminhada, uma jornada para chegar em casa. Para tudo nesse mundo, para me casar, eu tenho uma caminhada. Para arrumar uma namorada, você tem uma caminhada. Tem que ter uma certa identidade afetiva, tem que ter um link qualquer com a pessoa. Para você construir uma família, você tem uma caminhada. Para você ter uma profissão, você precisa fazer uma faculdade, ou ser um técnico, ou um autodidata naquilo que você está se propondo. Mas para tudo que você pensa, sonha, projeta, imagina, você tem uma caminhada. E você tem que investir suor, tempo, lágrimas, esforço, dinheiro nessa sua jornada e sua caminhada. E Davi está dizendo: pega essa sua jornada. Seja a intenção de ter uma boa relação com o filho, de ter um bom casamento, de construir uma família, como qualquer outro. Não importa o seu desejo, seja gravar um CD, seja ter um ministério, não importa. Se você acha que esse caminho, essa sua jornada, que vai te dar acesso, não faça ela sozinho. Davi está dizendo isso. Jovem, criança, adultos, pais, mães, esposas, não faça essa jornada sozinho. Davi disse: entrega isso para o Senhor, confia nele. Entregar aqui é passar o poder, é permitir que ele decida com você durante a caminhada. E o confiar aqui, o sentido é não esconder nada, colocar debaixo dos olhos dele, passar a senha para ele. Portanto, o conselho
resumindo tudo, tenha um relacionamento com Ele. Porque não tem como Ele decidir com você e Ele saber de todas as coisas através só de uma canção, através de uma poesia, através de uma palavra. Não, tem que ser através de um relacionamento, de uma vida. Ele está dizendo para você, família, faça a sua jornada. Se você quer uma família feliz, se você quer encerrar a sua história, se você quer chegar até o fim da sua jornada, faça essa jornada com o Senhor. E Ele explica por quê. Ele te dá um motivo. Ele chama esse motivo de tudo mais. Ele está dizendo, vai acontecer o tudo mais. Aí você pode chamar do que você quiser, de miséria, de desgraça, de batalha espiritual, do que você quiser. A Bíblia chama de dia mau. Davi descobriu que tem um dia na nossa jornada, seja ela qual for, que o inferno vem e começa a sacudir o nosso filho, a nossa família, o nosso sonho, o nosso projeto. Ele começa a sacudir. Parece que eles têm um endereço, o nome, o lugar. E sacode, começa a sacudir. E Davi diz que quando esse dia chegar, o dia do tudo mais na minha jornada, seja para fazer uma faculdade. Ele disse que quando esse dia chegar, o pastor não vai poder fazer, o médico, o advogado, o político, o pai, a mãe, a família, ninguém vai poder fazer nada, não está nas nossas mãos. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o tudo mais, quando você precisar, Ele fará. Só Ele faz. Por um simples motivo, irmãos, nós não decidimos pelos outros, nós só decidimos por nós. Ao redor do seu sonho, ao redor do seu relacionamento com seu marido, com sua casa, com seus desejos, com seus projetos, com seus filhos, dos seus negócios, das suas finanças. Ao redor de tudo isso, tem um monte de gente. Se um tomar a decisão errada, é bem possível que as coisas escapem pelos seus dedos. Quantas mães estão entrando e saindo aí pelas portas das igrejas, carregando a dor de um filho, carregando a dor de uma decisão errada que não foi ela que tomou, foi um filho. Quantas? Talvez aqui tem algumas dessas. Quantas esposas estão carregando a vergonha de decisões erradas do marido e não dela, a dor, a humilhação de uma atitude errada do marido? Quantas? Talvez aqui tenha algumas dessas. Quantos filhos não estão carregando a lembrança, a memória de um pai bêbado, de um lar sendo destruído, de um divórcio rompendo e estraçalhando relacionamentos, separando pessoas e coisas? Quantos filhos não estão carregando essa memória? Nós não decidimos pelos outros, nós só decidimos por nós mesmos. E às vezes alguém toma uma decisão errada, e é você que sofre o dano, é você que sofre o ônus. O que Davi está dizendo, e eu preciso ser breve, é o seguinte: mãe, por mais que você invista no seu filho, esposa, por mais que você ore por mais que você invista no seu casamento, que você gaste tempo, que você ame seu marido, e deve fazer, por mais que você faça cursos, ele está dizendo, por mais inteligente, por mais estruturado, por mais recursos que você tenha, por mais nome que a sua família tenha, por mais que você faça, haverá um momento na sua jornada, como profissional, como pai, como esposo, como filho, haverá um momento que não vai depender de você. As suas pontes serão sacudidas pelo inferno. E quando esse momento chegar, a sua história só vai continuar, a sua jornada só vai continuar, se os teus caminhos estiverem entregues e confiados ao Todo-Poderoso. Ele reconstrói caminhos. A Bíblia diz que Ele abre caminhos onde não existem mais caminhos. Eu casei, eu tinha 20 anos, eu conheci Laila em Brasília, minha esposa. Apaixonadíssimo, amor à primeira, 10ª vista. Fiquei muito. Ela é de Manaus, ela é do Amazonas. Laila veio conhecer televisão com 12 anos. Era filha de um seringueiro. Eu costumo dizer para ela, você não perdeu nada. Podia ter conhecido com 30, com 40, não perdeu nada. É uma cabocla lindíssima. Ela. E ela morava lá na selva, o pai seringueiro, morava na divisa com a Colômbia. Depois o pai se tornou um traficante do cartel colombiano. Ficaram ricos, muito ricos. E aí o pai foi assassinado quando ela tinha 12 anos de idade.
Laila tem uma história, um testemunho interessante. Um dia ela ouviu falar o nome lasanha. Não sei como, lá na céu, ela ouviu falar lasanha, não sabia o que era. Ela achou tão lindo. Ela conta isso que ela disse: quando minha filha nascer, eu vou botar o nome dela de lasanha. Aí, de vez em quando, eu olho para o meu genro e falo: você já pensou, Tiago? Pastor dizendo: Tiago, você aceita a lasanha como sua legítima esposa? Mas não colocou, foi Laile e Larissa. Laile é derivado de Laila. Pois bem, nos casamos. Eu estava terminando o jornalismo, eu sou jornalista, não exerço, porque vivo exclusivamente para o ministério. E fiz um monte de promessa para ela, tinha todas as boas intenções. Queria ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor marido, queria dar conforto, ser provedor, protetor. Eu tinha todas as boas intenções. E comecei a sonhar e construir os meus castelos como marido, como pai. Logo nasceram nossos 3 filhos. E nos primeiros anos de casamento eu consegui fazer tudo isso, né? Tanto na minha área de jornalismo, depois fui para a construção civil, descobri um talento na área de comércio, de negócios, e de repente, viajando muito, nós mudamos de Manaus para Belo Horizonte, depois para Curitiba. Morando em Curitiba, montamos uma pequena consultora de pré-fabricados e muito rapidamente comprei casas, carros, barcos. A gente tinha muito conforto, um razoável conforto. Nossos filhos já crescendo, os 3 filhos. O meu mais velho hoje tem 29, a minha do meio tem 27 e a minha caçulinha tem 21. É que faz faculdade e ainda mora conosco, né? Eu tenho 2 netinhos, eu estou com 50 anos. Senão eu vou falando aqui os números, vai falar: o pastor tem quantos anos? Tenho 50 anos. Bom, eu comecei a viajar muito para fechar negócio, essa coisa toda, sul, centro-sul e tal. Viajava à noite, de dia, viajava de carro de dia, trabalhando. Então, eu tomei uma decisão insana, irresponsável, de começar a usar uma anfetamina à noite dirigindo para não dormir, para tirar a sensação de cansaço, de sono, que realmente tira, mas a anfetamina é uma droga e causa dependência, abstinência. Em pouco tempo eu estava dependendo dessa droga. O que eu não sabia é que o meu cérebro, o meu organismo tinha uma atração, um psicotropismo muito forte por drogas, por atalhos de prazer. E eu não sabia. Então, para resumir, que não dá tempo de contar o processo para vocês, tem aí nos nossos livros, em 7 anos para 8, de 7 para 8 anos eu saí dessa anfetamina para a cocaína, da cocaína para o crack. Em 7, meu filho com 10 anos, 11 anos, eu estava cheirando cocaína e fumando crack. E aí começou a grande destruição. O tudo mais começou a acontecer. As nossas pontes, as pontes que eu estava construindo com tanto amor, com tanto carinho, eu amava tanto a minha família, os meus filhos, a minha esposa, eu tinha tantas boas intenções, e essas pontes começaram a ruir, porque eu comecei a mentir muito para manter tudo aquilo no anonimato, e em vez de estar nos negócios, eu ficava em hotéis usando drogas, gastando absurdos de dinheiro, perdendo negócios, perdendo contratos, e começou a faltar dinheiro, e vendendo bens, e fazendo negócios mal feitos, e aí nós começamos uma derrocada, uma pressão muito forte, e eu ficava naquele malabarismo, ora segurava a minha família, ora o trabalho, ora a minha profissão, e tentando manter tudo aquilo no anonimato, porque eu via minha família de um lado, a dela de outro, os meus filhos, aquela responsabilidade, eu imaginava que tudo aquilo estava em risco, tudo que eu sonhei. E o pior, o que ela havia sonhado. Porque ela não tinha culpa de nada. Nem os meus filhos, coitados. E foram alguns anos, eu não tenho tempo aqui para ficar contando detalhes para vocês. Até que, não aguentando mais esse anonimato, e as pessoas já desconfiando, eu comecei a emagrecer, mudar o comportamento, mudar o humor. Eu chamei Laila no apartamento em Curitiba, numa madrugada, e contei tudo o que estava acontecendo para ela. Aí Laila me deu a mão e disse: nós vamos superar isso como família, você vai conseguir. E aí, irmãos, mal sabia ela que ia começar a grande jornada da dor e da tragédia, ia começar ali, durante aqueles próximos anos. Foi tão intensa a dor, a tragédia, a destruição. Eu tive mais de 20 internações, mais de 20. Nas maiores, nas mais caras clínicas que vocês possam imaginar, eu podia fazer aqui um cast, um elenco dessas clínicas, né? Eu não digo que não funciona, não funcionou comigo não funcionou. As drogas alcançaram um lugar na minha alma tão profundo, tão extenso, que não cabia mais nada quando tirava.
Quando a droga era retirada, a cocaína e o crack era retirado, o vazio era muito grande. Não tinha terapia, não tinha trabalho, não tinha atividade, não tinha mais nada nesse mundo que pudesse preencher isso. Eu não conseguia ficar 30, 40 dias longe das drogas, da cocaína e do crack. Lá estava eu, gastando, vendendo casas, vendendo carros, fazendo negócios, ora para pagar um tratamento, ora para o uso, ora para um negócio mal sucedido, e as tentativas fracassadas, e clínicas e mais clínicas. Lá ela me conta, eu nem me lembro de alguns episódios, que eu estava vendo um momento tão insano da minha vida, que ela ia me visitar em algumas dessas clínicas médicas, e eu toco violão, piano, ela levava o meu violão e dizia, olha, eu trouxe para você se distrair um pouco. E ela disse, que eu nem me lembro disso, ela disse que eu dizia para ela, não, enfermeira, eu não sei tocar. Não reconhecia mais o papel dela como esposa. E ela diz, ela conta isso no livro dela, que ela saía dessas clínicas gritando, né, chorando, cheia de dor, de desesperança, sabendo que estava tudo ruindo. Todos aqueles sonhos dela, desde criança, de ter uma família, filhos, um marido, uma casa, um lar, um projeto, né? Uma bússola, um GPS, um rumo qualquer na vida, estava tudo sucumbindo. E assim foram as minhas internações. Começamos a vender tudo. Comecei a chegar às madrugadas em casa e abrir a porta do quarto da minha mulher. Ela está jogada numa poça de lágrimas, gritando ali para Deus, né, pedindo socorro. Foi a época que ela se converteu. E abri a porta do quarto dos meus filhos, ora vindo de uma tentativa de um negócio, uma viagem, ora de uma internação mal sucedida, ora do uso mesmo. E eu olhando para os meus filhos, meu filho mais velho já com 12 anos, sentado na beirada da cama, assustado, tadinho, sabendo, percebendo na sua alma que tudo estava ruindo, né? Ele não tinha mais uma família, não tinha mais um pai, não tinha mais nada. Nós éramos uma família tão bonita. Nós tínhamos tudo para dar certo. E aí as nossas famílias tentando ajudar foram muito atingidas e elas se afastaram, a minha e a dela. E nós ficamos sós. Os amigos foram embora, ninguém é amigo do fraco. Os meus sócios descobriram, perdi a empresa, a minha sociedade, a minha parte. E aí foi a derrocada. Nós ficamos isolados. Eu tranquei a minha mulher e os meus filhos no lugar, sabe, no quarto mais tenebroso, mais sombrio e escuro da alma deles. Da dor, da solidão, da tragédia. Foram muitos anos. Miséria, abandono. Ninguém queria se aproximar da nossa família. Ninguém queria uma família como aquela mais. Nos tornamos opróbrio. Até que, numa última tentativa minha, um amigo meu me ligou de Manaus, que tem uma clínica, e disse, Arlen, vem para cá, vai dar certo. Eu fui, e eu acho que eu aguentei ficar uns 30, 40 dias. Pedi para ele na saída, quando eu saí, eu não aguentava, eu simplesmente não conseguia, irmãos. Eu disse para ele, me faça um favor, não liga para ninguém lá em casa, não avisa nada. Eu peguei aquele avião, eu ainda tinha dinheiro para chegar no aeroporto de Guarulhos. E essas 4 horas, 3 horas e 40 minutos de Manaus até São Paulo, foi o tempo que eu tive para fazer uma revisão, sabe? Eu dei uma vasculhada nas minhas memórias, nos meus arquivos, tentando dar um sentido para a minha história de vida, para a história da minha família. E aqueles rostinhos tão lindos passando, sabe, pela minha mente, meus filhos, minhas filhas, minha mulher, as pessoas que eu mais amava, as coisas que eu mais amava. E eu cheguei à conclusão que não tinha mais pontes. Eu não tinha mais acesso, eu não era mais pai, não era mais nada, absolutamente nada. Não era mais cidadão, não era mais filho, era um drogado. E eu sabia que eu estava levando minha família junto comigo para um buraco, um abismo de tragédia que eu não sabia. Como minha mulher disse, quando eu vi que era uma droga terminal, eu já esperava a morte. Eu desci no aeroporto de Guarulhos com uma mala ainda bem arrumada, fui até o saguão, sentei na cadeira e pensei, eu preciso tomar uma decisão. E foi aí que eu peguei a minha mala e arrastei aquela mala a pé. Não liguei para ninguém, não avisei nada em casa. Eu rompi e cortei todos os meus vínculos com as pessoas que eu mais amava, com as coisas e os lugares que eu mais amava. E eu achava que tinha que me penitenciar daquela forma. E eu saí a pé, puxando aquela mala ali na Ayrton Senna, peguei a Marginal Tietê, fui chegar tardezinha ali na região da PIB de São Paulo, ali na Praça de Isabel, a Boca do Lixo, região da Luz ali, da Cracolândia, à tardezinha, para passar ali quase 9 anos da minha vida como mendigo e andarilho, dos quais 7 anos eu vivi dentro da Cracolândia, morando ali na Cracolândia. Fui colocado diante do primeiro dilema nas ruas. Comecei a ver
todo tipo de desvio de comportamento que vocês possam imaginar nas madrugadas de São Paulo. Latrocidas, homicidas, assassinos, assaltantes, estupradores, traficantes. E agora? Eu não tinha sido criado para aquilo, né? Educado para aquilo. Fazer o quê? Como eu ia me proteger? Foi quando surgiu a ideia da carroça. Me tornei um carroceiro. Eu entendi, eu comecei a perceber, entendi que a única forma de eu não ter um problema com a justiça, com a polícia, né, além de toda a tragédia que eu estava vivendo, era me tornar um carroceiro. E com muita dificuldade eu consegui uma carroça. Então eu passava o dia por São Paulo, catando lixo, sucata, papelão, todas essas coisas, né, para poder usar o crack. E não sobrava para nada, porque não dava nem para o crack direito, mas aí, durante todos os anos, eu fui ficando muito doente, o crack tomando conta do meu pulmão, não comia direito, não dormia direito, ficava jogado pelas calçadas, e eu não tinha mais curso respiratório, eu ficava... Nas madrugadas eu não conseguia respirar direito, eu sabia que eu ia morrer assim nas ruas, com uma parada respiratória, uma parada cardíaca, mas nas minhas madrugadas, milhares de madrugadas, eu parava na porta de casas como a de vocês. E eu não falo isso para fazer sensacionalismo, nem para impressionar, é para vocês entenderem onde foi que eu cheguei. Eu parava na porta das casas, como a de vocês, e abria o saco de lixo, madrugadas, quase todas as madrugadas. Aí eu separava papel higiênico, de banheiro, casca de comida, casca de fruta, comida podre, e eu me servia dali, as madrugadas, igual um bicho, eu fui me desumanizando, né, dessa forma. Aí vivi, irmãos, todos os ciclos que um morador de rua vive. Eu não tenho tempo para falar assim de todos eles, mas tem um ciclo de adaptação, né? Como é que alguém acostumado com uma porta, com a cama, com esposa, com comida, com mesa, com filho, comer aonde, me proteger como, dormir como? Aí os anos passam, você se adapta, vem um ciclo que eu chamo assim de ilusão, de falsa esperança. Você começa a andar ermo pelas ruas, sabe? E imaginando que alguém de forma mágica vai fazer você voltar para casa, que você vai chutar uma mala de dinheiro aí pelas ruas, vai voltar a resolver todo o problema, que seu problema é dinheiro. E aí os anos passam, você está lá, né? 4, 5, 6 anos. Aí vem o ciclo do medo. Medo de ficar doente e morrer na calçada, porque via os meus parceiros deitarem e não acordarem mais, né? Com doenças e tudo mais. Medo de ficar louco, insano, porque aqueles primeiros parceiros, entre aspas, de carroça do meu primeiro ano, 7 anos depois, eu os reencontrava nas ruas, loucos. Falando sozinho, olhando para baixo, não falando coisa com coisa, e eu me via neles, eu dizia, é assim que eu vou ficar, é dessa forma, eu vou ficar louco nas ruas. E o medo, aí vem o último ciclo, que eu chamo é o ciclo do terror, porque você começa a ver as mortes bárbaras nas ruas, né? Os skinheads que saem com seus carros das madrugadas, cheio de vasilhas com líquidos inflamáveis, com álcool, com gasolina, procurando morador de rua, procurando usuário de droga para incendiar. E aí você começa a ver colegas, parceiros seus de rua, sendo incendiados debaixo de viadutos, correndo, mortos a pauladas, pedradas, facadas. Aí você começa a ver tanta barbaridade que todas as madrugadas eu pedia, Deus, me dá uma morte um pouco mais agradável. Eu arrumava um canto qualquer para colocar minha cabeça na calçada, debaixo daquela carroça. Eu dizia, me dá uma morte um pouco mais agradável. Eu não queria ser reconhecido através de um DNA. E lá estava eu, pelas ruas, 6 meses sem tomar banho. Fedia de longe, pesando 49 quilos, aquele vulto ambulante, aquela ossada ambulante pelas ruas de São Paulo com aquela carroça. Enquanto isso, minha família me procurava no Brasil inteiro, nos IMLs, hospitais, né? Até que, eu não sei se esse pessoal fez isso para livrar minha família, para desarticular aquela busca e libertá-los dessa história, ou se fizeram isso, se foi verdade mesmo. Mas um grupo de Belo Horizonte que conhecia a família mandou notícia, eles pensavam que eu estava em Belo Horizonte, porque eu sou de Belo Horizonte, dizendo o seguinte, olha, o IML de Belo Horizonte, aqui com essas características, disse que ele foi morto e foi enterrado como indigente. Então, eram pessoas confiáveis, né, de credibilidade, Deus por encerrado as buscas, eu fui dado como morto. Laila, minha esposa, precisava se resolver civilmente. O que ela era? Casada, divorciada, solteira, viúva, não tinha um corpo, uma exumação, um atestado de óbito. Ela então pediu judicialmente o divórcio. Quem é advogado aqui deve saber como é que é esse trâmite. O juiz, acho que me citou, não me encontrando, supriu minha assinatura. Lá estava eu, divorciado e morto, andando pelas ruas de São Paulo como um mendigo. Bom, nesse contexto, vivendo os meus últimos dias de rua, porque eu sabia que eu ia morrer, não tinha mais condições, muito doente,
Ficava jogado dias pelas calçadas, pessoas me davam comida na boca. Nesse DVD tem alguns donos de restaurantes, que hoje são amigos meus, que mandavam me colocar água e comida na minha boca, nas calçadas, para mim não morrer. Ali próximo do Bom Retiro, Barra Funda, que era as minhas coordenadas. Vivendo esse contexto, eu fui atropelado, lá na Avenida Edgar Facó, na zona oeste de São Paulo, ali, perto de Pirituba, ali, tem, não sei quem conhece, ali perto da Ponte do Piqueri, tem um trio 24 horas ali. O Habib's, o McDonald's, um American Express ali. Eu fui atropelado bem ali. Aí quebrei braço, perna, abri um buraco nas costas, fiquei todo estraçalhado. Me levaram para o Hospital do Penteado, passei 45 dias. Depois me transferiram para o João Paulo, que tem uma ala psiquiátrica lá, fiquei lá mais quase um mês, fugi, consegui fugir. Todo quebrado, não tinha ninguém para me buscar, eu fugi. Fui para o centro de São Paulo, era uma sexta para sábado de madrugada, todo costurado, todo ruim. E eu estava perto de uma passarela que liga o centro de São Paulo ao bairro da Barra Funda. Tem um viaduto da Rio Branco, onde tem a comunidade do Moinho embaixo, a favela do Moinho. Bem do lado, assim, paralelo, tem uma passarela com uma igreja, Assembleia de Deus, bem na porta ali. Essa passarela, ela sobrepõe a linha da CPTM. Eu estava ali de madrugada, mais morto que vivo, muito doente, com uma pedra de crack no bolso, querendo usar. Eu ia subir a passarela para usar com a minha carroça. Ia tentar subir com a carroça. Eu não aguentava nem reciclar mais. Mas eu estava tão debilitado, tão fragilizado, tão desidratado, que eu sabia que se eu não bebesse uma água, comesse alguma coisa, eu não ia descer daquela passarela naquela madrugada. Eu ia morrer lá. A passarela era fedida, mal cheirosa, era mal iluminada ali. Aí eu procurei um lixo, mas o lixeiro já tinha passado, acho que eram umas 3 horas da manhã já, 2 para 3 horas. Mas eu vi na calçada da Assembleia de Deus, assim na lateral, tinha um saco de lixo preto. E eu peguei, fui para uma caçamba dessas de entulho da rua e abri para procurar alguma coisa, uma casca de fruta. Só tinha papel, tinha capa de caderno, de livro, mas eu achei uma arca da aliança do Antigo Testamento, de ferro. Eu não vou judaizar o evangelho, não se preocupe, eu vou explicar, viu, irmãos? Eu sou batista brasileiro, viu? Aí achei a arca. Achei interessante aquilo pesadinho, dentro de um plástico limpinho. Eu fiquei olhando para aquele objeto, imaginando o que eu ia fazer com aquilo. Eu ia vender, ia trocar numa comida, alguém ia se interessar por aquilo. Eu coloquei na carroça e com muita dificuldade cheguei lá no platô da passarela. Não passava ninguém por ali aquela hora. Um lugar daquele era tenebroso, sinistro. Ou polícia ou bandido para passar ali. E eu tirei do plástico e coloquei na minha frente no calçadão assim da passarela. Quando eu fui pegar a pedra de crack para tentar usar com os utensílios, né, no ritual de uso do crack, cachimbo, tudo, eu escutei alguns passos na rampa da passarela. Aí eu pensei, né, ou é polícia ou é bandido. Essa hora eu parei, baixei minha cabeça. Para minha surpresa, quando acessou o platô, era uma jovem senhora com uma pré-adolescente, uma mulher de uns 40 e poucos anos, uma menina de 10, 12 anos, mulher com uma Bíblia debaixo do braço. Estava tendo uma vigília lá no fundo da Assembleia de Deus, era uma vigília de departamento deles, e ela é comprida, então não deu para escutar nada lá. E devia ter alguns batistas no meio também, que nossa vigília é caladinha, né? Não dá para ninguém escutar nada. Aí eu estava lá fora, não escutei nada. A mulher acessou e a criança ficou apavorada, a mulher olhou para mim e ficou... Ela devia morar ali perto da comunidade do Moinho, ali, devia conhecer as pessoas, mas naquela hora, quando ela me viu, ela ficou meio apavorada. Aí eu pensei, nossa, e agora? Eu abaixei minha cabeça em consentimento para ela passar logo. Aí ela firmou os passos, pegou a criança se escondendo no vestido dela, ela foi passando. E eu percebia que quando ela passava, um canto do olho ela ficava olhando para a arca. Ela não tirava o olho daquela arca. Essa mulher não aguentou chegar até o final da passagem, ela voltou. E eu só escutava, que eu estava com a cabeça baixa, a criança dizer, mãe, vamos embora, mãe, vamos embora. E a mulher veio, parou na minha frente, e eu olhei para ela, ela olhou para mim e disse assim, moço, onde foi que o senhor achou isso? Até pensei que ela ia comprar, né? Que ela ia se interessar pelo negócio. Onde o senhor achou isso? Aí eu expliquei para ela rapidinho. Ela olhou para mim e disse assim, moço, olha, eu estou aqui morta de medo com essa criança, era para mim estar em casa, não era nem para estar parado aqui. Mas eu não posso ir embora sem te dizer isso. A mulher apontou o dedo para mim, numa autoridade, e disse, olha moço, nada disso que está acontecendo aqui é coincidência. Aí na teologia dela, ela falou para mim, no Antigo Testamento, ela falava para mim, quando Deus queria fazer um acordo com alguém nessa terra, um trato, um pacto, uma aliança, a arca era o símbolo da presença dele. Ela construiu a teologia dela. Isso aqui era o símbolo. Mas hoje, ela deu uma contextualizada, ela diz, mas hoje, moço, isso aí só serve para decoração. Não serve para mais nada, ela diz.
Isso foi substituído por Cristo, ela diz. Ele é o nosso pacto, Ele é o nosso acordo, Ele é a nossa aliança com Deus agora. E aquela mulher disse, Cristo está aqui essa madrugada, nessa passarela. Era uma passarela tão fedida, tão mal cheirosa, irmão. Cristo está aqui nessa madrugada, ela disse. Ele está aqui, quer te libertar do crack. Ele quer salvar sua alma e através da sua vida trazer muitos. E sumiu. Uma mulher, quer dizer, não sumiu assim, né? Eu falei que eu sou batista brasileiro. Eu preguei, uma vez fui dar meu testemunho numa igreja pentecostal aqui em São Paulo. Depois que eu falei essa parte, demorou 1 hora para conseguir falar de novo. E eu ficava assim, os irmãos não aguentavam. Como diz o cego, né? Se era isso, se era aquilo, o que importa é que eu estou vivo, né? Que eu estou enxergando. Eu sei que aquela mulher saiu, desceu a escada, foi embora da rampa, e eu fiquei ali sozinho, com aquelas palavras ricocheteando na minha cabeça, né? Antigo Testamento, e aliança, Ele quer te salvar, e ficava aquilo, e no meio daquela conta impagável, né? De todos aqueles escombros, eu estava sob escombros. Deus abriu uma janelinha. Eu entendo tão bem a missão do Espírito Santo, irmãos, tão bem. A pessoa, sabe, o ser, a missão que ele tem. Porque hoje eu posso sentir cada esforço dele, cada ajuda dele, sabe? Cada tijolo colocado naquela construção, ele construindo o altar no lugar onde eu estava. Ele me empurrando para Jesus. Eu me ajoelhei naquele lugar, o meu coração ardendo. Eu lembro que eu via um prédio lá perto do Lago do Arocha, assim, com a janela, uma acesa, outra apagada, assim, um prédio. E eu olhava e eu disse, Deus, isso é para mim? Jesus, isso vale para mim? Isso é para mim? Ainda vale? E pediu, entregar o quê, irmãos? Né? Eu não tinha mais nem vida. Estava morrendo, não sabia nem se eu ia descer mais dali. Pediu o quê? Eu não pedi uma família, não pedi uma esposa, não pedi filho, não pedi mais nada. Eu era um caco. Do que um dia tinha sido um pai, um filho, um esposo. Eu disse, Deus, me livra do crack, me liberta do crack. Jesus, eu só tenho isso que eu tenho aqui, essa carroça velha, minha vida já foi. Mas eu imaginava que de alguma forma, a esperança começou a nascer no meu coração ali, eu imaginava que de alguma forma Deus ia me dar a chance, e que Ele ia me matar, porque eu estava morrendo mesmo, mas que Ele ia me dar a chance, pelo menos da minha lápide, sabe? Alguma coisa escrita assim com um pouco de honra, de dignidade na minha vida. E aí eu não lembro se eu joguei essa pedra na linha, ou se eu joguei essa pedra na calçada da passarela, eu sei que eu me levantei, eu disse para Ele, me salva do crack, me livra do crack. Se eu for livre, liberto, eu não preciso tomar um banho. Eu falei para ele, não preciso trocar de carroça. É lógico que eu não estou parado com a carroça aí no estacionamento, viu, irmãos? Mas eu não preciso trocar de carroça. Eu volto nos mesmos lugares onde todos esses anos as pessoas me viram jogado nas suas calçadas, comendo os seus lixos, porque são os mesmos lugares, Barra Funda, Bom Retiro, Cracolândia. Essas eram minhas coordenadas. E se eles me verem livres, eles saberão que existe um Deus nessa terra. Aí eu desci, meio cambaleando, mal, muito doente, febril, costurado. Fui pedindo água, eu estava morando num casarão abandonado da Telesp, ali na Marquês de São Vicente, bem de frente, o CT do Palmeiras ali. Do lado daquele bairro planejado que eles estão construindo, tem uma tela, lá no fundo tem um mato e tem uns casarões abandonados, não sei se ainda está lá, deve estar. Até há pouco tempo eu passei, fui gravar o DVD, eu passei por lá. E eu estava indo para lá, porque em 2007 a PM havia invadido a Cracolândia ali, estava um inferno, a gente estava morrendo por qualquer coisa ali e tudo. E eu sei que eu fui chegar ali umas 9 horas da manhã, né, andando, parando, pedindo água, quando tem uma tela com um buraco assim que a gente acessa o mato. Estava morando ali com alguns usuários, bandidos. Era um lugar também sinistro, um lugar mal cheiroso, um lugar horrível, horrível, sem iluminação, sem nada. E quando eu fui passar a tela para acessar o mato, irmãos, a Avenida Marquês de São Vicente, que ficava atrás de mim assim, estava passando os carros, um sinal, então os carros vêm mais devagar ali, porque tem um sinal de pedestre. Aí um dos carros que estão passando ali, a minha família me procurou o Brasil inteiro. E não me achou, no meio de 22 milhões de pessoas, passa um carro com um casal. Esse casal é a Silvana e o Tuca. Silvana e o Caju. O apelido dele é o Caju. Tuca é o irmão dele. Que conhecia minha filha,
e que ouviu minha filha contando a minha história, um dia na casa dela, lá na freguesia do Ó, presta atenção nisso. E falando as minhas características, eu gostava de usar o cabelo um pouco mais longo e tal e tudo, mas quem me conhecia antes teria dificuldade de me reconhecer, porque eu estava irreconhecível. Mas aquele rapaz viu isso com a esposa dele, ele lembrou do que a minha filha tinha dito para ele, e ele disse que resolveu dar um ânimo para ela, consolá-la. E ele então postou uma mensagem para ela. Olha que história, irmãos, uma mensagem para dizendo assim: Laile, eu vi alguém entrando em tal lugar, assim, assim, tal. Eu me lembrei da história do seu pai. Me veio à memória assim, será que não valia a pena você conferir, ver se ele não está lá naquele lugar, que parece que tem mais gente lá? E aí deu as coordenadas. Isso ela liga para minha esposa, ex-mulher, né? Já na época, que estava em Sorocaba, ela vem para São Paulo, à tarde eles recomeçam a busca, quando dá umas 7, 8 horas da noite, eu fiquei até 7 horas da noite jogado num chão, num cimento lá, com muita fome, muito tremendo de fome, desidratado. Aí eu me levantei e falei assim com um dos parceiros: olha, eu não aguento mais, eu vou lá para a rotatória da Pompeia, aquela bola que tem ali na Marquesa da Pompeia, tem um farol ali. Eu falei: eu vou para lá, vou pedir uma moeda, uma esmola, uma comida, qualquer coisa que eu não estou aguentando. E fui para lá. Quem que ia parar para mim hora daquele jeito? Parecia eu lá parado, e foi o tempo que eles chegaram. Então ela pegou o meu genro com a minha filha, eu não conhecia o meu genro, não vi o casamento da minha filha. Minha filha está com 7 anos de casado. Então eles começaram as buscas. Eles conseguiram chegar lá esse horário, umas 8, 9 horas. Meu genro acessa o buraco da tela. Quando papo vai, papo vem, com os meninos que estavam lá dentro, eles disseram: ó, se é quem vocês estão procurando, ele acabou de sair, está lá na rotatória da Pompeia ali. Aí Laila pediu para ele para ficar numa guarita de um condomínio ali. Tem um Nacional Clube ali, tem uma guarita do Nacional Clube, bem de frente do CT do São Paulo ali. E Laila ficou ali, porque ela é muito elegante, não queria, tornar aquele momento mais indigno para mim, mais desumano. Ela sabia que eu estava numa situação muito deplorável, fisicamente, e ela queria que fosse um resgate, não um reencontro. Bom, eu estou lá parado, em pé, de repente freio aquele carro bruscamente, e eu tomei um susto, mas fiquei um pouco animado, pensei: alguém está com alguma comida, alguma coisa para mim? E eu fui me aproximar do carro, abre a porta da frente, aquele rapaz moreno, forte, né? Aí a porta de trás abriu, eu reconheci aquele rostinho da minha filha, né? Que hoje está com 27 anos, e ela olhou para mim chorando. Eu fedia de longe, irmãos. Ela veio correndo me abraçando, as lágrimas misturadas com sujeira, e aquilo abriu um espaço assim na minha vida. Parece que eu não tinha ontem, não tinha o presente, não tinha futuro. Eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Ela me abraçava, eu só me lembro assim, a minha memória auditiva, ela falando assim no meu ouvido: pai, vamos para casa, vamos para casa. Essas duas palavrinhas, pai, casa, eu não sabia, eu não tinha mais noção assim da funcionalidade, da personalidade dessas palavras. Pai, casa, vamos para casa, pai. Eu sei que eu abracei a ela, entrei no carro e fui para a casa dela. Isso era umas 10 horas da noite. A Cristolândia foi me resgatar na casa dela, porque eu não sei como, através de um amigo deles que conhecia um pastor que conhecia o pastor Humberto, ligaram 5 horas da manhã. O pastor Humberto estava na casa dela para me resgatar. A Cristolândia tinha acabado de abrir as portas ali no centro de São Paulo. Eu sou um dos primeiros frutos de Cristolândia. É uma coisa interessante que a minha família me beijou, me deu um banho, me deu amor, me deu comida, sabe? Eu pude cortar o meu cabelo, eles me deram uma cama quente. Mas Davi diz que quando tudo mais chega à nossa vida, e nossas pontes e os nossos caminhos são interditados, não é prerrogativa de mãe, de esposa, de filhos, de pastores, salvar, transformar, libertar. Não é. Isso é prerrogativa do Todo-Poderoso. Eu precisava receber uma libertação e minha família sabia disso. Lá fui eu para Cristolândia. E aí que eu sou grato a todos vocês pelas ofertas de missões nacionais que vocês dão, pela oração de vocês, pela voluntariedade, porque eu sou fruto disso. Cada vez que eu comi uma comida quente, dormi com cobertor quente, tomei um banho quente, e que fui colocado ali de novo, diante de Cristo, daquele que não me deixou na passarela. E ali, todos os dias, a palavra de Deus aquecendo a minha alma, até que Ele não só me libertou do crack, mas me libertou do império das trevas. E que o meu nome ficou bem visível no livro da vida.
me libertou da mentira, da miséria, da escravidão. A Bíblia diz que ele veio para perdoar o pecado do seu povo. Nunca mais em todo esse tempo eu tive vontade de usar. A Cristolândia ainda não tinha centro de formação cristã, não. Só tinha lá a missão. A minha recuperação foi lá em cima, os meninos fumando crack na calçada e a fumaça entrando na janela ali de cima, que vocês conhecem ali a missão, Cristolândia. Eu com um mês ali, eu estava lá na Cracolândia com o pastor Humberto, evangelizando os meus amigos, né? Meu apelido era Cabeludo. Aí eu ia falar de Jesus, aí dizia, Cabelo, pera aí um pouquinho. Aí ele virava, pegava o cachimbo e dava uma cachimbada, aí olhava para mim, agora pode falar. Assim foi minha recuperação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí vem Laila, solteiríssima, lindíssima, mulher talentosa, bonita. Estava assim de gente querendo casar com ela, era uma fila, irmão, de gente. Uns eu orei, foram embora, outros eu jejuei, os que não foram eu ameacei, se foram assim mesmo. E eu disse, quem casou, casou, quem não casou, agora não casa mais, que quem vai casar sou eu. Aí nós casamos, aquela mesma igreja que assistiu o meu opróbrio, que passava por mim, foi a igreja que fez o meu casamento, que celebrou comigo a minha alegria, que viveu comigo a minha alegria. A igreja que viu a minha dor, viu a minha alegria. Aí fui morar no 10º andar, depois de quase um ano de Cristolândia, fui morar no 10º andar da PIB de São Paulo. Transformaram o 10º andar num alojamento. Fiquei 3 meses morando. Eu tenho uma relação com a PIB que vai além de gente, de coisa, é a relação com tijolo, arquitetônico o negócio, sabe? Eu morei na calçada, eu morei no 10º andar. Eu, quando ando por aí, que alguém diz, pastor, eu te conheço lá da PIB, eu digo, da calçada ou do púlpito? Dependendo do tempo que você me conhece lá da calçada, né? E aí o pastor Paulo entrou na história, ele começou a conduzir a parte familiar, né? Os nossos filhos, com a minha esposa, e o ministério. Irmãos, bendito seja o Deus de Israel, que não nos deixa sem um Redentor. Eu tenho vivido os melhores anos da minha vida, os melhores dias, os melhores minutos e segundos com a minha família, por causa do seu grande amor. Fique em pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer algo aqui meio corajoso. Quero pedir que você, um dia lendo a palavra, eu cheguei ali em Pedro, e Pedro dizendo assim, agora bem sei que ele, Deus, não faz acepção de pessoas, não faz acepção de qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer nação que o clamar, ele atenderá. Ou seja, a porta está aberta a todos. E eu comecei a perguntar, Senhor, como assim? Ele diz, Arley, eu não tenho um casinho especial com você. Eu não tenho um casinho especial com sua família, nem com sua mulher. Eu quero que você leve essa mensagem de esperança. Se eu fiz com você, eu faço com eles. Eu faço com o pai, com a mãe, com o filho, com a família, eu faço. E é por isso, irmãos, que nesses anos nós estamos cortando esse país de norte a sul, levando essa mensagem de esperança. Tem jeito com Jesus. Não desista porque tem jeito. Quando os nossos caminhos que um dia construímos com tanto suor, desejos e sonhos que nós investimos tanto neles, e de repente a gente acorda por causa da decisão errada de um marido, de um filho, de alguém que você ama tanto, colocou isso a perder. Você não tem mais acesso, não tem mais relacionamento, não tem mais o sonho. Você olha para a sua família e diz, com essa família, como que eu vou fazer uma faculdade? Você olha para os recursos que você tem e diz, com esses recursos, como que eu vou conseguir? Você sente que seu caminho foi interditado. Não por você, pelas circunstâncias. Mas nessa noite, eu não vim aqui em nome da PIB de São Paulo, em nome da Ordem dos Pastores, eu não vim aqui em nome da convenção, da associação, e nem dessa igreja, nem de junta de missões. Eu vim aqui em nome daquele que não me esqueceu naquela passarela, aquele que ouviu o grito da minha mulher e dos meus filhos, daquele que tem feito dos nossos domingos uma mesa de comunhão e de alegria e de celebração, daquele que abriu caminhos onde não existia caminhos. Bendito seja Deus. Eu vim aqui em nome dele dizer para você, tem jeito sim. Pega aí agora esse caminho que você está identificando que está interditado. Não depende de você, você já fez tudo que tinha que fazer. Às vezes você está sofrendo junto com alguém que você ama tanto. E você não tem mais o que fazer. Nós vamos hoje clamar a Deus. Jesus disse,
A gente não determina o que Deus tem que fazer, estamos debaixo da soberania dele, mas Jesus diz: pedi, 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 dá-se-vos-á. E nós vamos pedir. Ele nos animou para isso. E se ele não faz acepção de pessoas? A mesma cadeia de eventos que aconteceu comigo. Aquela mulher, depois aquele carro, depois minha família, depois Cristolândia, depois a PIB. Não importa os eventos que Deus vai usar na sua vida. Pode ser uma porta, pode ser tantas coisas. Mas essa cadeia de eventos vai conspirar para a reconstrução dessa ponte. Porque com Jesus tem jeito. Sai do seu lugar, vem aqui, traga esse caminho interditado. Seja com um filho, com uma esposa, com uma família, ninguém sabe. Ninguém precisa saber o que é. Seja com uma profissão, seja com um sonho, seja com algo que você está lidando que você não tem mais o que fazer. Você já fez tudo o que tinha que fazer. E Deus sabe que você já fez. Vem aqui à frente, no nome de Jesus. Eu quero perguntar nessa noite. Tem alguém nesse lugar que tem vindo à igreja algum tempo, ou que veio pela primeira vez, mas nunca fez isso publicamente, nunca confessou a Cristo publicamente, nunca entregou sua vida para Ele publicamente, e nessa noite você gostaria de fazê-lo, fazer essa aliança que eu fiz com Ele ali naquela passarela? Alguém que nunca fez isso e gostaria de fazê-lo essa noite, levanta a tua mão onde você estiver, onde você estiver. Se seu coração está ardendo, você diz: pastor, eu quero confessar Jesus essa noite publicamente como meu Salvador, como meu Senhor. Se há alguém, levanta a tua mão onde você estiver. Só levanta a tua mão, eu não quero te constranger, eu vou orar com você. Pela última vez, há alguém nesse lugar que gostaria de confessar a Cristo como seu Salvador e Senhor, e fazer essa aliança com Ele. Seu coração está ardendo, levanta a tua mão que eu vou orar por você e com você. Se não há, eu vou orar pelos que estão aqui à frente. Pai, eu te dou graças. Muito obrigado, Senhor, pelos anos que temos vivido. Mas como é que eu posso voltar para minha casa agora, beijar a minha filha, minha esposa, ligar para os meus filhos, para os meus netos? Como é que eu posso celebrar essa vitória se o meu irmão chora, ó Deus, com a dor dele? Se ele volta para casa para conviver com a mesma história, e só tu sabes o que foi que esse homem, essa mulher trancou atrás de si, Pai, no seu escritório, na sua casa, Deus, no ambiente de escola, não sei, só o Senhor conhece e sabe. Não é prerrogativa minha, Senhor, mudar vidas, salvar vidas, transformar. Não é do pastor, não é do médico, não é, isso é uma prerrogativa do Senhor. Mas esta caminhada agora está sendo entregue nas tuas mãos. Essa jornada agora está sendo entregue nas tuas mãos, confiada ao Senhor, de que o Senhor reconstruirá essas pontes que foram sacudidas, e que, ó Deus, não há mais o que fazer. Como eu naquele dia não havia mais o que fazer. Como era possível, Senhor, sonhar com filhos de novo, com esposa, com família? Hoje nós somos uma família para a glória do Teu nome. Muito obrigado. Mas eu quero me alegrar com a alegria dos meus irmãos, e quero chorar a dor deles com eles, e quero pedir ao Senhor que, se Tu nessa noite deliberares a Tua palavra, por determinação do Senhor, por vontade do Senhor, se o Senhor deliberar a Tua palavra, Senhor, eu sei que os eventos conspirarão, porque o Teu Espírito Santo, Senhor, instruirá esses eventos para conspirarem a favor dos Teus filhos. E aí sim haverá salvação, libertação, transformação nas suas jornadas e na sua casa. As pontes se reerguerão, Senhor. As pontes se refarão, Senhor. As pontes vão ser reconstruídas. Porque a história de quem te serve, a história de quem anda contigo não pode terminar num evento da vergonha, da dor. Não pode terminar num capítulo de desgraça, Senhor. Não pode. Se alguma coisa é tirado de nós, tem que ser pedido pelo Senhor. Não pode ser pedido pela história. Não pode ser, ó Deus, um acaso da história. Não pode ser uma tragédia. Não pode ser um incidente. Tem que ser pedido pelo Senhor. E eu peço nessa noite, Pai, que a Tua palavra seja deliberada em favor dos Teus filhos, porque eles vão testemunhar em lugares onde nós não vamos, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Voltem para os seus lugares.
Quero agradecer a igreja pela acolhida, dizer a vocês que é uma honra. Pode assentar na esperança de um próximo convite. Nosso material está aqui, se alguém quiser. Quando eu sumi, Laila resolveu, quando se converteu, gritar de uma forma diferente. E ela resolveu ajudar famílias que têm perdas irreparáveis. E ela escreveu um romance, contando a nossa história do ponto de vista da família. Como que essa destruição aconteceu do ponto de vista deles. O que aconteceu durante esses anos todos. Se não fosse o crack, te teria outra vez. É um romance que está nas escolas. A gente está trabalhando como paradidático em várias redes de ensino aqui no Brasil. Estava em Manaus agora, inclusive, fazendo um encontro também com o livro na terça-feira. Quando esse livro terminou, eu estava morto. O livro encerrou sem eu ter voltado, porque eles tinham perdido a esperança. Aí quando eu voltei, eu achei que tinha que ressuscitar. Não podia continuar morto. E eu escrevi Mais Forte que o Crack, que é o poder de Jesus. Respondendo esse livro, mas são histórias independentes, tá? Às vezes a pessoa me pergunta, pastor, como é que eu faço para fazer prevenção às drogas em casa, falar sobre drogas, fazer uma palestra, falar numa escola dominical, abordar alguém que está precisando de ajuda? Nós gravamos Saiba Tudo Sobre Drogas em 30 minutos, um DVD feito por mim e pelo meu filho mais velho, o Felipe, que voltou a falar comigo só há 2 anos atrás. Ele me odiava. Foi um milagre que Deus fez, irmãos. Vocês precisam estar no nosso DVD isso aí. Hoje nós somos grandes parceiros, grandes amigos. E Mais Forte que o Crack em DVD, que é o roteiro adaptado dos 2 livros, que é esse trailer que vocês viram, que está aí fora. Nós vivemos exclusivamente, missionariamente falando, do nosso material. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.